O jovem epilético. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo Jesus, correu ao encontro para saudá-lo. Ele perguntou: que estáis discutindo com eles? Jesus chega e encontra os escribas discutindo com os discípulos. E ele pergunta para os discípulos: por que vocês estão discutindo com os escribas? Respondeu um homem dentro da multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que apanhe, lança por terra espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei aos seus discípulos que expelisse, mas não puderam. Olha para você ver. Ele leva aquele filho para os discípulos expulsar aquele demônio e os discípulos não conseguem expulsar o demônio. Os escribas, sendo inimigo deles, começa a discutir com eles. Com certeza, estava falando para eles: vocês não têm autoridade? Não é vocês que expulsam demônio? Vocês não andam com tal Jesus? E agora não conseguem? Mostra para nós. Você já pode imaginar a discussão que ficou entre eles? Olha o exemplo: você leva seu filho no médico. Chega lá, o médico diz que não sabe o que fazer. E aquele médico tem alguém ali que é inimigo dele e começa a dizer para o médico do seu filho: você não é médico? Como não pode? Mostra que você é médico. Você já pode imaginar? O desespero daquele pai leva o filho até lá e quando chega lá, além de não conseguir, fica no meio de uma grande discussão. Respondeu-lhe Jesus. Jesus vai e responde, fala com os discípulos: ó geração incrédulas, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar? Olha para você ver, Jesus ensinava para os discípulos o que fazer. Eles tinham que vigiar, orar e jejuar, e eles não estavam preparados. Por isso não conseguiram curar aquele menino. E ele fala para mim e para você hoje: vigiai, orai, jejuai. Jesus tem dado para cada um de nós autoridade, mas nós não estamos em oração para que quando vemos essa situação, nós esteja preparado. Mas Jesus disse: trazei a mim. Eles nos trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito agitou fortemente, caiu por terra e revolvia espumando. Olha para você ver. Quando o menino viu Jesus, o espírito jogou o menino por terra. E o menino começou a espumar. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo acontece isso? O pai respondeu: desde a infância. Olha para você ver. Muitas pessoas nós achamos que não, o inimigo não age em criança, não entra nas crianças. Olha, aqui é um exemplo. Desde a infância, aquele espírito, aquele inimigo, judiava daquela criança, judiava daquela família, dominava aquela família, desde o pai até o menino. Porque se o filho sofria, o pai também sofria, com toda essa consequência. Respondeu-lhe: e tem lançado muitas vezes no fogo e a água para matar. Olha para você ver, o demônio, além de fazer tanta coisa, jogava ele no fogo, jogava na água, querendo matar o menino. Você imaginou que sofrimento daquele pai? Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece de nós. Disse-lhe Jesus:
Se podes alguma coisa? Tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: creio. Mas olha, o creio dele não era tanta fé. Vem em socorro a minha falta de fé. Creio, mas vem em socorro, Jesus, eu não tenho fé. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Nós achamos que temos fé, mas na hora de nós ter fé mesmo, nós falhamos. Não é aquela fé verdadeira. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não torne a entrar nele. Olha o que Jesus fez. Jesus não ficou de bater papo com o inimigo, de onde você veio, para onde você vai, qual o seu nome. Jesus não disse nada disso. Ele apenas disse: espírito surdo e mudo, sai desse menino e não torne a voltar nele. Olha a autoridade do nome de Jesus. Jesus não fica batendo papo com o inimigo. Ele chega e já expulsa o inimigo. E olha outra coisa importante nessa passagem: espírito mudo e surdo. Esse espírito, ele deixava o menino surdo e mudo. Esse menino, por ele ser surdo e mudo, ele não conseguia conversar com o pai. O pai, com certeza, também não conversava com ele. Ele é surdo, ele é mudo, ele não me entende. Quantas vezes nós não conversamos com nossos filhos, achando que eles não entendem? Quantas vezes nós não abraçamos nossos filhos? Quantas vezes nós não abençoamos nossos filhos? Não levamos para a igreja, não oramos por ele? Esse pai, com certeza, não abençoava, não ensinou aquele menino a pedir bênção, porque ele não escutava. Não abençoava ele: Deus te abençoe, meu filho, porque ele não ouvia mesmo, mas ele podia sentir um abraço, levar à igreja, pedir oração por ele. Mas chegou aquele momento que ele foi ao encontro de Jesus. Espírito imundo, mudo e surdo, sai desse menino e não torne a voltar. E gritando, maltratando esta mente, saiu. E o menino ficou como morto, de modo que dizia: morreu. Olha para você ver. Mais uma vez o pai sofre. Quando o espírito sai, o menino fica como morto. Com certeza esse pai fala: tira o espírito, mas matou meu filho. Eu não devia ter trazido meu filho aqui. Com certeza esse pai mais uma vez se apavorou. Mas Jesus, levantando o menino pela mão, levou até o pai. Você vai perceber que Jesus, com a autoridade do nome de Jesus, quando ele começa uma obra, ele não para pela metade, ele termina na sua vida aquilo que ele começou. Depois de entrar em casa, seus discípulos perguntaram em particular: por que não podemos expelir? Ele disse: essa espécie de demônio não pode expulsar senão com jejum e oração. Essa espécie de demônios não era só um demônio, era uma legião, era uma família. Era uma família de demônio. Eles têm a tática de entrar na sua casa, de dominar um para derrubar os outros. Aquele menino surdo e mudo fazia com que a família inteira sofresse. E era uma legião de demônio. Somente com jejum e oração é que aqueles demônios poderiam ser expulsos. Quantas vezes Jesus tem nos ensinado: orai, vigiai. Orai. Nós precisamos viver em oração. Nós precisamos fazer jejum. Nós precisamos orar para nossa família, nossos filhos, abençoar nossos filhos.
ensinar eles, pedir bênção para que nós podemos abençoá-lo. Porque quando nós falamos Deus abençoe, é Deus quem está abençoando. Esse homem, quando ele fala, vem em socorro da minha falta de fé, Jesus curou primeiro o pai do menino, curou aquele trauma que ele tinha de ver aquele menino sofrer tanto. Depois que curou o pai, deu fé a ele, foi que ele curou o menino. Você está dando para entender quantas vezes isso acontece na nossa vida? A nossa fé é tão pequena que nós não acreditamos que o milagre vai acontecer. Quantas vezes deixamos de orar para os nossos filhos e Jesus aqui ele fala, orai para os vossos filhos, abençoai a sua família, você é espelho da sua família. Irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Amém.